Então, dois Jorges online, vamos falar com os Jorges hoje. Falar um pouquinho sobre profundidade de cor, né? Você deve ter ouvido falar em imagem 8 bits, 10 bits, 14 bits, né? 6 bits. Como é que isso tudo funciona? Tô começando agora às 7h30, que eu tava fazendo uma live em outro Instagram, depois que eu fui ver. Então, o que acontece? Isso é muito mais uma questão de informática, né? A gente vai entrar muito mais na parte de informática e matemática para poder entender essa questão de bit e entender essa questão de um pouquinho de codecs também, quando a gente vai gravar o vídeo, né? H264, XAVC, RAW, você tem todas essas informações. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é um pixel, né? O pixel é a menor unidade que a gente tem de imagem, né? Pixel é uma abreviação de Picture Element, né? Pixel. Então você tem aquele quadradinho, a menor fração de uma imagem, ela forma um pixel, né? Um quadradinho de imagem. Se vocês já observaram em projetor, né, quando ele faz aquela projeção, você vê que tem uma gradezinha bem pequenininha e cada quadradinho daquele ele vai representar uma cor. Cada quadradinho daquele é um pixel. O seu monitor também é assim, o celular também é assim. Só que esses pixels são tão pequenos que a gente não consegue ver a imagem quadriculada, né? A gente vê a imagem perfeitinha. E para cada pixel desse, você vai ter uma informação de cor, né? Então, vocês estão me vendo aqui, eu tenho uma cor puxada para o amarelo, para o vermelho, né? Os tons de pele. E você tem azul aqui atrás, você tem vermelho aqui na camisa, você tem preto, né? Então, cada ponto nessa região mais escura aqui, ela tem uma informação de cor, né? Então, provavelmente aqui deve ter um amarelo, deve ter alguma outra cor aqui que a gente está enxergando preto que está traduzindo isso, mas tem mais informação aqui dentro do que apenas preto. E assim como o azul lá atrás, o vermelho aqui, você tem infinidade de cor para poder chegar nesse resultado que a gente está se vendo agora. E como a gente trabalha em informática, a gente trabalha com codificação binária, né? É sim e não, ligado ou desligado. Então, para cada informação que a gente tem um bit, né? Para cada opção a gente tem um bit, que é 0 ou 1, né? A gente vê aquela numeração 001, 100, aquele código binário que tem toda aquela informação. Então, vamos imaginar que uma imagem de 1 bit, a gente teria todo pontilhado, e a gente não teria essa informação de cor, de azul, de amarelo, de vermelho, né? De vermelho, de preto. A gente teria só a cor ligada ou desligada, preto ou branco, vamos dizer assim. Então a gente teria essa possibilidade, né? Se a gente for trabalhar com bit de cor, a gente ter duas cores. Então a gente tem ou ligado ou desligado, né? Ou preto ou branco. A gente podia trabalhar com a informação talvez o amarelo, o preto ou qualquer outra cor. Mas seria uma cor, seriam duas cores, né? Uma cor diferente da outra para a gente poder chegar a um resultado de um bit de informação. E a quantidade de bits é justamente a quantidade de opções que a gente tem para poder ligar ou desligar. E como a gente está falando de informática e tem matemática, a gente vai estar sempre trabalhando isso elevado, a gente vai sempre potencializar isso. Então vai estar elevado a alguma potência. Então se a gente tem um bit de informação, a gente tem ligado ou desligado, são duas opções, elevado a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, se a gente for pensar numa imagem, um bit, a gente tem duas cores. Vamos dizer que é preto e branco, né? Nesse exemplo. Se a gente chegar numa imagem com 2 bits de informação, a gente vai ter ligado e desligado elevado a duas opções de cor. Vamos dizer aqui que a gente tem vermelho e o preto. Então, 2 elevado a 2 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Eu posso ter essa imagem, esse pixel, pintado de vermelho e de preto. Eu posso ter a combinação de vermelho sem estar pintado de preto. Eu posso ter a combinação de sem vermelho e sem preto. E eu posso ter a combinação com os dois ligados, né? Ou só com preto ligado. Então eu tenho 4 opções dentro desse pixel, dentro desse quadradinho. E se a gente for adicionar, por exemplo, uma imagem com 4 bits de cor, então eu teria 4 opções, né? Eu tenho aqui vermelho, verde, azul e preto. Eu posso ter o vermelho ligado ou desligado, eu posso ter o vermelho e preto ligado ou desligado, e assim eu vou ter
duas opções elevado a 4, que equivale a 8, uma combinação de 8 possibilidades para ter dentro daquele pixel. Então, se eu fosse trabalhar com uma imagem com 4 bits, eu teria a possibilidade de trabalhar com até 8 cores por pixel. E assim você vai escalonando, você vai potencializando. Sim, 2 elevado a... 16, desculpa. 2 elevado a 8 dá 2 elevado a 4 dá... 2 elevado a 4 dá 16. 2 elevado a 3 dá 8. Né? Então, o que a gente está se vendo hoje, a gente está trabalhando um padrão RGB, né? Que é o padrão aditivo, vermelho, azul e verde. Correto? Então, se você tem o vermelho, o azul e o verde, né? E a gente vai estar trabalhando numa possibilidade de 8 bits, significa que a gente vai ter esse, para cada cor dessa aqui, ligado ou desligado, vamos dizer que tem um vermelho, um rosa, né, um magenta, dentro do facho de vermelho, eu tenho possibilidade de usar ou não usar essa cor, ligado ou desligado, e a gente vai ter esse 8 bits de canal, que seria equivalente a 2 elevado à oitava potência, que daria 256 tonalidades de vermelho, certo? Então, se a gente juntar o padrão aditivo, que é o RGB, o vermelho, o azul e o verde, né? E a gente for trabalhar com 8 bits, né? Eu vou ter 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 8, ou seja, 256 vezes 256 vezes 256, você tem o equivalente a 16 milhões de cores, que é esse padrão que a gente está se assistindo, né? 8 bits de cor, 8 bits de imagem. Então, para cada pixel daquele ali, você tem essa possibilidade de ter uma em 16 milhões de cores para cada quadradinho desse. Você pensando que você tem está trabalhando numa televisão que tem que é Full HD, que é 1920 por 1080, cada pixel daquele ali, ele vai ter a possibilidade de ter uma dessas 16 milhões e 600 mil cores, né? 16 milhões e os quebrados. Isso a gente está falando em imagem 8 bits, né? Mas para quem trabalha com Photoshop, vê que tem a possibilidade de você ter imagem 10 bits, né? E a câmera fotográfica, a câmera DSLR que você trabalha, quando ela vai fotografar, ela geralmente fotografa em 14 bits, quando você vai trabalhar em RAW. O que significa? Que ao invés de você ter essas 256 cores nesse canal 8 bits, você tem uma gama muito maior de informação atrelada a cada pixel desse. Existem alguns monitores no mercado, como o meu que eu trabalho aqui, ele é um monitor que ele trabalha a 10 bits. Então, ele, em vez de ter uma gama, né, ele atingir tem um range, um alcance de 16 milhões de cores, ele passa a ter 1,07 bilhão de cor por pixel. Então, você tem uma precisão muito maior de enxergar as cores, de você poder ver se aquilo é um laranja mais puxado para o vermelho ou um laranja mais puxado para o amarelo. Então você tem essa facilidade, essa precisão maior. E as câmeras DSLR, elas geralmente fotografam a 14 ou 16 bits. Então você tem uma quantidade de informação em cada pixel daquela muito maior. Tanto é que quando você joga isso para um Lightroom, para um Photoshop, que você começa a trabalhar em RAW, ele vai te dizer exatamente aquelas informações, né? Tem vários gráficos, vários dados, que você consegue manipular aquilo com muito mais tranquilidade. Você consegue puxar a informação de uma sombra, você consegue ajustar uma informação onde é que tem muita claridade, muita luz, você consegue fazer essa regulagem porque ele tem essa informação. Diferente de um JPEG, de um JPG, né? Quem trabalha com fotografia vê a diferença quando você vai editar uma foto em JPEG, a dificuldade que é você conseguir extrair alguma informação, fazer algum ajuste, do que uma imagem em RAW, né? Um arquivo bruto, seja um CR2, seja um NEF, né? Dependendo da câmera que você vai usar, ele vai te dar um arquivo diferente, mas ele tem essa quantidade de informação por pixel, ele tem essa profundidade de cor que você consegue fazer esses ajustes finos. O que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar com isso? As câmeras de cinema, elas vão estar trabalhando com uma profundidade de cor muito maior do que uma câmera DSLR ou com um aparelho celular, qual que vocês estão me vendo.
Quando você fotografa, quando você grava com uma DSLR, ela faz a compressão, né? Ela esmaga essa imagem, essa informação para poder processar isso tudo e você poder ter uma resposta adequada, uma resposta rápida para gravação, para poder leitura, tudo isso. Então, quando você pega a sua DSLR lá para poder gravar, ele vai te jogar num codec, numa compressão, um formato que é como se você estivesse fotografando em JPEG. Você está filmando em JPEG, né? Ele tem uma compressão maior para poder te dar esse resultado de gravação, de resposta adequado àquele equipamento. Já uma câmera de cinema, ela já vai ter uma qualidade de imagem, uma profundidade de cor muito maior. Então, quando você está trabalhando com 8 bits, uma imagem de 8 bits, você vai estar trabalhando em torno de 16 milhões de cores. Se você já estiver trabalhando com a imagem 10 bits, né, dependendo do codec que você está trabalhando, você já está trabalhando com uma imagem com 1 bilhão de cores. Então, para você poder fazer esse ajuste depois, essa correção de cor, todo esse trabalho de pós-produção, você tem mais possibilidades de fazer isso, certo? Então, só recapitulando, o teu celular, a sua câmera DSLR, ela vai gravar em torno de 6, 8 bits, né? E uma câmera de cinema ela vai trabalhar 14, 16, né? Tem umas que vão até um pouco além disso. E é por isso que se justifica preços tão elevados para câmeras de cinema, para filmadoras, porque elas têm essa capacidade de captar, né? de gerar essa informação através de imagem. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado pela audiência aí e até a próxima.